Pessoas empobrecidas. Chegou o Trump. Chegou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida, onde começa o seu pronunciamento. Vamos acompanhar a partir de agora. Muito obrigado. É um assunto muito importante. Obrigado pela presença. Na última madrugada, cedo na manhã de hoje, sob minhas ordens, os Estados Unidos e suas forças armadas conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela, derrubando o poder venezuelano e o poder militar americano. Fez um ataque extraordinário que jamais havia sido visto desde a Segunda Guerra Mundial. Uma força contra uma fortaleza militar fortemente armada no coração de Caracas para trazer o ditador Nicolás Maduro à justiça. Foi uma demonstração das mais estonteantes da competência do poderio militar americano na história. E se nós considerarmos, por exemplo, o ataque em Soleimani, em al-Baghdadi, e a obliteração das usinas nucleares do Irã, numa operação conhecida como Midnight Hammer, todas perfeitamente executadas. Nenhuma nação do mundo poderia ter atingido o que os Estados Unidos atingiram ontem, em um curtíssimo período. Toda a capacidade venezuelana militar foi desarmada quando os Estados Unidos capturaram com sucesso Maduro durante a madrugada. Estava escuro, as luzes de Caracas estavam quase todas apagadas, devido à inteligência que coletamos, estava extremamente escuro e mortal. Ele foi capturado juntamente com sua esposa, Cília Flores, e ambos agora enfrentarão a justiça americana. Maduro e Flores estão sendo acusados no distrito de Nova York por narcoterrorismo contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Eu quero agradecer aos homens e mulheres das forças militares que atingiram tamanho sucesso durante a madrugada com tanta velocidade, precisão, poder e competência. Vimos alguns ataques nesse país que não aconteceram tão bem. Se nós falarmos, por exemplo, do Afeganistão, ou da administração Jimmy Carter, eram dias diferentes dos que vivemos agora. E estamos em colaboração com as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, com diversas embarcações prontamente posicionados, e suas embarcações, por outro lado, foram completamente derrubadas e foram incapacitadas. Foi uma operação incrível. Nenhum americano foi morto e nenhum equipamento dos Estados Unidos foi perdido. Foram muitos helicópteros, muitos aviões, aeronaves, pessoas envolvidas nesse ataque, mas nenhum equipamento foi perdido, nenhum membro dos Estados Unidos foi morto. As Forças Armadas Americanas são as
mais potentes do planeta, com habilidades que nem não conseguimos imaginar. Nós temos o melhor equipamento do mundo, não há equipamento igual ao nosso. E nós derrubamos 97% de todas as drogas que vinham pelo mar. Foram 97% das drogas capturadas, a maior parte dessas drogas vindo de um lugar chamado Venezuela. Nós vamos administrar o país até o dia em que pudermos fazer uma transição adequada e justa. Não queremos permitir que outra pessoa assuma o poder e nós tenhamos a mesma situação que vimos durante os últimos anos. Nós, então, vamos administrar o país até o momento em que pudermos ter certeza de que haverá uma transição adequada e justa e legal, pois não é o que nós queremos. Nós queremos liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela, e isso inclui muitos venezuelanos que atualmente vivem nos Estados Unidos e querem retornar para a sua terra natal. Nós não podemos nos arriscar em ver alguém assumir o poder da Venezuela que não tenha em mente o bom povo da Venezuela. Já vimos isso acontecer por décadas e não vamos deixar isso acontecer de novo. Nós estamos lá agora, e o que as pessoas ainda não entendem, mas estão entendendo agora com as minhas palavras, e vamos continuar dizendo isso até o momento em que uma transição adequada aconteça. Nós basicamente vamos administrar o país até que uma transição adequada possa ocorrer. Como todo mundo sabe, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido um desastre durante todo esse período. E eles têm distribuído quase nada em comparação com o que eles poderiam. Nós vamos administrar e fazer com que uma grande empresa de petróleo norte-americana entre na Venezuela e conserte toda essa infraestrutura ineficiente atualmente da Venezuela e comece a gerar recursos para o país. Nós estávamos preparados para uma segunda onda de ataque, se fosse necessário. Então, nós estávamos supondo que uma segunda onda fosse ser necessária, mas provavelmente agora não será mais. A primeira onda, o primeiro ataque, como nós chamamos, foi tão bem sucedida que nós, apesar de estarmos preparados para uma segunda onda, não teremos que realmente atacar mais uma vez. Essa parceria da Venezuela com os Estados Unidos, em que todo mundo quer se envolver, o que nós conseguimos fazer, o que conseguimos realizar, foi tornar ou vai se tornar o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E também queremos fazer com que as diversas pessoas da Venezuela que moram nos Estados Unidos finalmente vivam num estado de felicidade, já que sofreram tanto até agora e não vão mais sofrer. O ditador ilegítimo Maduro foi responsável pelo tráfico de quantidades colossais de drogas mortais para os Estados Unidos. Conforme foi declarado na acusação, ele supervisionava o cartel conhecido como o cartel dos sóis, que inundava a nossa nação com um veneno letal responsável pelas mortes de incontáveis americanos. Centenas, milhares de americanos morreram. E Maduro e sua esposa, em breve, vão enfrentar a justiça americana em solo americano. No momento estão numa embarcação que está indo para Nova York e depois será tomada uma decisão em breve entre Nova York e Miami, ou Flórida. Nós temos evidências inegáveis que serão apresentadas nos tribunais.
E é incrível e é terrível que algo assim tenha podido acontecer durante tantos anos, durante seu mandato como presidente da Venezuela. E depois do fim do mandato, ele permaneceu no poder, levando a violência e a subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando não só a nossa nação, mas toda a região. E além de tráfico de imensas quantidades de drogas, levou a um sofrimento inigualável a muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos. As gangues de Maduro incluem a Trem de Aragua, que aterrorizam as comunidades americanas no país todo. No Colorado, por exemplo, eles invadiram complexos de apartamentos, cortaram os dedos das pessoas, algo brutal. E eu quero parabenizar as nossas Forças Armadas, a nossa Guarda Nacional, pelo trabalho que fizeram em Washington, onde nós temos uma cidade completamente segura, sendo que era uma das cidades mais perigosas do mundo, e agora temos zero crime em Washington, D.C. Tivemos um ataque terrorista, tipo diferente de ameaça, e não tivemos nenhuma morte, e tínhamos em média de 2 mortes por semana na capital Washington, e agora não mais. Os restaurantes estão abertos, todos estão felizes, e as crianças, as esposas, as famílias passeiam por toda Washington. Eu quero, por isso, agradecer à Guarda Nacional, às Forças Armadas e às agências de aplicação da lei. E em Memphis, Tennessee, atualmente, nós começamos uma operação algumas semanas atrás, e isso já levou o crime a um decréscimo de 77%. O governador de Louisiana ligou, uma excelente pessoa, e ele queria que fôssemos até uma parte bem conhecida de Louisiana, uma área bastante difícil que, até onde entendo, caiu para quase zero crime. New Orleans também, nós só estamos lá há 2 semanas e meia. Vocês imaginariam que os governadores iriam querer ajuda? Chicago também, fizemos um excelente trabalho. Nós fizemos, na verdade, trabalho, apesar da falta de interação com o governador. Mas quando eles precisarem de nós, vocês saberão, nós saberemos. Da mesma forma, em Los Angeles, nós havíamos salvado Los Angeles anteriormente, e o Departamento de Polícia e o Departamento de Estado, se não tivessem feito uma intervenção, nós teríamos perdido Los Angeles. Fizemos um excelente trabalho, não recebemos crédito algum, mas tudo bem, não precisamos do crédito. Mas, quando precisarem, vão nos ligar e voltaremos, ou se precisarmos, voltaremos também, mas fizemos um excelente trabalho em diversas cidades. E eu diria que o lugar que mais nos orgulha é a capital do país, Washington, D.C., que passou de uma cidade infestada pelo crime e se transformou em uma das cidades mais seguras do crime. Mas, como eu disse, eles torturaram homens, mulheres, crianças, através de Trem de Aragua, que foram enviados por Maduro para aterrorizar a nossa população. E agora Maduro jamais novamente será capaz de ameaçar um cidadão americano ou ninguém da Venezuela. Eu tenho enfatizado as histórias por anos de americanos que foram atacados e sofreram nas mãos desses terroristas americanos, como Jocelyn Nungary, de 12 anos de idade, de Houston. Terrível o que aconteceu com ela. E, como sabemos também, eles sequestraram, atacaram e assassinaram
Jocelyn através de trem de águas e a deixaram morta embaixo de uma ponte. Uma ponte que jamais será a mesma por tantas pessoas depois do que aconteceu. Como eu falei tantas vezes... Há alguns minutos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que vai assumir a administração da Venezuela até que possa ser feita uma transição no país. Essa é a principal informação de tudo que disse e confirmou há pouco Donald Trump a respeito da operação feita na Venezuela na última madrugada, levando para os Estados Unidos o presidente Nicolás Maduro e sua esposa para responder por narcotráfico, entre outros crimes. Mas sobre a transição, sobre como segue a Venezuela a partir de agora, Trump diz que será administrada pelos Estados Unidos até que uma transição possa ser feita. E o termo que ele utilizou, uma transição do que ele entende adequada e justa. E também diz que uma grande empresa de petróleo norte-americana vai entrar no país para cuidar das reservas de petróleo da Venezuela. Que no fim das contas é o que vai administrar, né? O Trump queria administrar mesmo, era o petróleo venezuelano. A gente vai ver